É através da linguagem que a gente consegue imaginar mundos possíveis, que a gente consegue fazer planos para a nossa vida, né? Porque quando a gente faz planos, a gente está pensando através da linguagem o que será, o que nós vamos fazer para acontecer algo na nossa vida. Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma dica cultural do nosso canal Jornada nas Ciências. E a dica cultural que eu dou hoje é esse livro aqui, Linguística, que é isso? Organizado pelo José Luiz Fiorin. É um livro muito interessante. A linguística é uma ciência, uma área do conhecimento muito interessante que a gente, no geral, nem tem conhecimento que existe, né? A gente pensa que a linguística, quando a gente descobre que existe algo chamado linguística, a gente pensa que talvez seja uma área do conhecimento que estude aquilo que a gente estudava no ensino médio, né? Verbo, conjugação, como construir uma frase, sujeito, predicado. Mas não, a linguística não estuda isso. Isso quem faz é a gramática. E a linguística é diferente na gramática no sentido em que a gramática é normativa. Ela dita regras e diz pra gente como as coisas têm que ser feitas, como é a construção de uma frase, certo? De um discurso, de uma oração. A linguística não. A linguística não é normativa e nesse sentido que ela é uma ciência. Ela é uma área do conhecimento que é descritiva e explicativa. Ou seja, ela descreve, ela estuda como a língua se dá, como as várias manifestações linguísticas acontecem no mundo e por que elas acontecem dessa forma. Então é totalmente diferente da gramática, que é uma coisa normativa, que é mais ligada a regras. Tá? E nesse sentido, a linguística em si, ela mostra como a língua tem um poder enorme, né, na nossa sociedade, até na própria natureza humana. Né? Porque ao mesmo tempo em que a língua e a linguagem podem ser usadas para o bem, como por exemplo quando a gente elogia uma pessoa, quando a gente faz declarações de amor, né? Quando a gente fala coisas boas, ela também tem o poder de ser usada para o mal. Né? Quando a gente xinga uma pessoa, ofende, né? Quando a gente calunia uma pessoa. Então, a linguística tem um poder muito grande na nossa vida, como seres humanos. Né? E além disso, a linguística estuda as várias funções da linguagem. Como, por exemplo, a linguagem tem a função de fazer com que a gente possa interpretar e entender a realidade e o mundo. Né? É através da nossa língua, da linguagem, que a gente consegue interpretar as coisas, né? Que a gente forma raciocínios e que a gente pode descrever o mundo. É só assim que a gente consegue, né? Porque a gente dá nome para todas as coisas e é a partir desses nomes que a gente faz ligação entre as coisas e interpreta o mundo. E além disso, a linguagem tem a função de informar, de expressar a nossa subjetividade, né? Quando a gente diz para alguém o que nós sentimos, se a gente está triste, a gente está alegre, se a gente está com saudade, com raiva, é através da linguagem que a gente expressa esses nossos sentimentos, né? E várias outras funções existem para a linguagem, né? Como, por exemplo, marcar um certo grupo social, né? Existe a linguagem dos indígenas, existe a linguagem das pessoas que vivem no interior, que são diferentes, né? As linguagens, às vezes, dentro do próprio idioma, a linguagem muda, né? E além disso, a linguagem tem uma função muitíssimo importante, que é criar novas realidades. Né? É através da linguagem que a gente consegue imaginar mundos possíveis, que a gente consegue fazer planos para a nossa vida. Né? Porque quando a gente faz planos, a gente está pensando através da linguagem o que será, o que nós vamos fazer para acontecer algo na nossa vida. Né? Então a linguagem tem essa função de fazer com que o ser humano crie novas realidades. E é isso que fundamentalmente nos diferencia dos outros animais. Porque os outros animais não têm essa capacidade cognitiva de, através da linguagem, criar novas realidades e fazer planos para mundos possíveis. Né? Então a linguagem
a nossa forma humana de linguagem é fundamentalmente o que nos difere dos animais. Então, de fato, estudar a linguagem, que é o que a linguística faz, é estudar o próprio homem. Porque estudando a linguagem, a gente estuda toda a função cognitiva e como o homem se relaciona com o mundo e com ele mesmo, né? Então, a linguística é a área do conhecimento, é a ciência que faz esse estudo, tá? E o José Luiz Fiorin e outros autores nesse livro interessantíssimo explicam tudo pra gente de uma maneira introdutória, tá, gente? Esse é um livro introdutório, tá? Ele faz um apanhado bem geral da área da linguística e através dos capítulos ele vai fazendo uma introdução à área, né? Claro que não é nada muito profundo, mas eu achei muito abrangente, muito informativo e muito interessante esse livro, que dá realmente um panorama bem legal de uma área que não é conhecida, né? A gente, quando pensa em ciências, dificilmente alguém pensa em linguística, mas é uma área muito importante, muito mesmo. O livro também traz algumas considerações bem legais sobre a diferença que existe entre fala e escrita, né? Que são cognitivamente diferentes e o modo com que a gente se relaciona falando e escrevendo é diferente. O livro aborda esse aspecto de uma maneira bem legal e também descreve para a gente os 5 objetos teóricos ou áreas, podemos dizer assim, da linguística, que são a língua, a competência, a variação, a mudança e o uso. E aí cada capítulo do livro é dedicado a um desses objetos teóricos da linguística ou áreas da linguística, tá? Então, se você nunca tinha ouvido falar de linguística ou já tinha ouvido falar e não sabe direito o que é, ou se você já tinha um pouco de conhecimento e quiser talvez se aprofundar um pouco mais, esse livro é indicadíssimo, tá, gente? Muito interessante. Então, quem tiver vontade, não deixe de ler, tá? Então, obrigado por acompanharem o canal, por assistirem mais esse vídeo. Quem ainda não é inscrito, se inscreva. Quem já é inscrito, curte, compartilha, comenta e a gente vai interagindo nas redes sociais, tá bom, gente? Muito obrigado, fiquem bem. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.